Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo ao Review, o seu podcast oficial sobre todos os meus assuntos favoritos. E hoje nós vamos tirar umas férias na praia. Hoje eu quero levar vocês para mais um capítulo da grandiosa Super Saga do Fim do Mundo, que faz parte aí da Turma da Mônica Jovem. E nós vamos diretamente para praia com Mônica, Magali e Denise, para que nós possamos conhecer um pouco mais a fundo sobre essa grande história que é a Super Saga do Fim do Mundo. A partir de agora, as coisas começam a ficar bem mais sérias do que era em Umbra, e eu vou poder continuar a minha conversa com vocês sobre as questões que foram levantadas lá na edição da Umbra. Bom, a revista vai começar, né, a edição Férias na Praia, a edição número 78. Ela vai começar com as três, né, na praia, a Denise meio nervosa, porque tem muita gente ali enchendo o saco dela. E aí a gente vai ter uma memória ali, um refresco de memória de o que aconteceu para elas chegarem até a praia. Em resumo, tanto a Magali quanto a Mônica estavam desiludidas por causa dos meninos da cidade ali, do bairro do Limoeiro, né? A Magali queria sair com o Kim, mas ele estava mais preocupado com o trabalho. E a Mônica estava muito triste com o Cebola, porque ela tinha terminado com ele não para de ficar perseguindo ela, essas coisas. E por fim, a Denise acaba mostrando para as duas que os meninos não pensam só em meninas o tempo todo e tudo mais. Ela até chega a mostrar um sistema de monitoramento de todas as pessoas do bairro que ela tem na casa dela. E ela mostra câmeras que ela colocou nos quartos de todo mundo. Então, o Cascão tá lendo gibi, o Franjinha tá fazendo cálculos, o Jeremias tá arrumando coisas pro jogo, o Titi tá malhando, o Cebola tá jogando videogame, o Quinzinho tá fazendo pães. Tem pães? Nães. Então, chães. E aí a Denise mostra esse ponto dela, né? E fala, por que a gente não vai pra um lugar pra poder esquecer de tudo, ver outras coisas e tal? Vamos pra praia. E aí a Denise ainda tá muito... Elas estão na praia e a Denise tá muito nervosa porque tem muita gente ali. Se fosse uma praia mais deserta, ela ia gostar mais. Até que a Magali vira e fala, poxa, a mãe do Chaveco tem uma casa numa praia quase deserta aqui perto. E se a gente fosse pra lá? E a Denise já fica muito nervosa, ela não quer ir e tudo mais. Mas as meninas acabam que convencem a Denise a ir, né? E as três vão lá pra essa praia. O capítulo 2 vai se chamar Dois Chavecos, né? E aí a gente vai ter ali as meninas chegando na casa do Chaveco. A Denise sempre muito nervosa quando vê o Chaveco, né? Inclusive ela fica dando vários passa-fora no Chaveco o tempo inteiro. Até que chega o Chavecão, né? O primo do Chaveco, o grandão, malhadão de sunguinha. Dá um abração na Denise de novo, fala, ai, meu Deus, obrigado, que saudade, não sei o quê. A Denise mete um tapa na cara dele e fala pra ele parar de agarrar ela toda vez que eles se veem, né? Isso fazendo uma referência à Umbra, né? Nas edições passadas que a gente conversou aqui no podcast, onde o Chavecão tem aí essa sua obsessão pela Denise, né? Ele ama uma Denise, não essa Denise, mas ele ama uma Denise. Daí o Chavequinho vai explicar pra Denise que ele é o primo dele. Ele pode não lembrar muito do primo, mas eles são a cara de um, focinho do outro. Então, ele acaba aceitando que o Chavecão é primo dele, né? E aí o Chavecão vai ficar nesse papo de querer fazer um trabalho de cupido entre a Denise e o Chavequinho, sabe? Daí a Denise, ela vai querer ir embora. E aí as meninas vão atrás dela e falam, nossa amiga, o que tá acontecendo? Ela fala, é porque o Chavecão me contou uma coisa lá em Socorro da Ema que eu não posso contar.
Mas, eu sou a Denise, eu adoro fofocas. As favas com segredos. E aí ela vai contar que o Chavecão não é primo do Chaveco, ele é o Chaveco que veio do futuro, né, que voltou pro nosso tempo para salvar o mundo. Só que ele não veio sozinho, ele veio com a namorada, que é a Denise do futuro. Só que ela se perdeu no caminho. E o problema agora é que ela não sabe lidar. A Denise, na nossa Denise, né? Ela não sabe lidar com o Chaveco do presente. Porque ela se sente meio que obrigada a ficar com ele, né? Chega a um certo ponto em que ela se sente meio assim. Porque no futuro, a gente vai ter essa explicação mais especificada até o fim da edição. Mas é que a Denise não está apaixonada pelo Chaveco de forma nenhuma. E ela acha que isso pode mudar e ela não consegue entender como, né? E aí vai chegar uma outra menina, né? A Bia, uma amiga do Chaveco também, que vai abraçar o Chaveco e tal. E a Denise vai ficar muito brava com isso, vai ficar muito enciumada. E vai dar uma voadora nas partes baixas do Chavecão, tá? Deixando ele morto de dor. Eu imagino a dor que deve ter sido isso, coitado do Chavecão. Hashtag todos por Chavecão. Justiça por Chavecão, coitadinho. Esse é um personagem que eu queria ver sendo feliz, sabe? Eu queria muito que ele aparecesse de novo. Que ele fosse muito feliz e tudo mais. E aí a Mônica vira e fala pra Denise assim, Denise, mas por que você tá desse jeito? Abaixa a bola, não sei o quê. Por que você trouxe a gente pra praia? E aí a Denise fala, pra ver homens sarados de sunguinha. E também pra se divertirem um pouco e saírem dos draminhas e romancinhos e tudo mais. E aí a Mônica meio que abre os olhos dela e fala, nossa, você tá fazendo a mesma coisa. E a Denise, tipo, então vamos aproveitar, né? A gente é solteira, vamos cair na farra, não sei o quê. E aí tem uma cena bonita das meninas pulando, assim, na água de um penhasco. E elas nadando, e nossa, que água deliciosa. Até que o Chaveco tá ali, né, em cima de uma prancha. As meninas falam, você não vai nadar? E ele fala, tô esperando o carinha das ondas. Porque sempre que ele chega, as ondas começam a ficar boas e tal. E enquanto isso lá na areia, a Denise e a Bia estão conversando um pouco, né? A Bia pergunta se essa Denise é a Denise que o Chavecão tanto fala, né? Que ele contou pra Bia toda a história, né? E pediu pra ela ficar de olho caso aparecesse alguém de Maria Chiquinhas ali e tudo mais, né? E a Denise, ela vai desconversando, né? Ela começa a dar umas indiretas ali e tal. Ela fala, nossa, mas Bia de quê? Bianca? Beatriz? E aí a Bia, não, é Bia de Bia mesmo, é só isso. E a Denise, nossa, que diferente. Acho digno, acho bucólico. A sua mãe pensou nesse nome sozinha, teve ajuda de mais alguém. Aí corta que chegou o carinha das ondas, né? Um cara de moicano, cabelo raspado do lado, assim, né? Não é moicano, isso é mullet. Na época que mullet não era nem moda. Tatuado, com um piercing no nariz e tudo mais. E ele põe o pé na água e vira-se o mar em ondas. Daí o pessoal vai nadar, vai não sei o que, vai dar ali umas nadadinhas. O Chavecão conversa com a Denise, fala que os dois gostavam muito daquele lugar, que depois de um luau, os dois se beijaram ali perto de umas pedras e tiveram uma noite romântica. A Denise se sentiu meio constrangida porque o Chavecão começou a dar alguns detalhes, né? Ela deu um socão nele de novo. E aí a Mônica e a Magali, que estavam no mar, decidem ir embora, né? E porque tava tendo muita onda e tal, elas iam pra praia. E aí o carinha das ondas dá uma pegada no braço da Magali e fala, calma aí, gata, eu te protejo, fica aqui. A Magali dá um passa fora nele e fala, nossa, que cara abusado, não sei o quê. Daí o cara
ele joga uma onda em cima da Magali. Uma onda. E aí ele vai e faz tudo a Magali vai pro meio da areia. Ele vai e faz tudo uma cena. Inclusive, gente, olha que delicinha é o chaveco, hein? Só uma pontuação, assim, os meninos, todos os magros, eles não são magros, eles são magros e fortes, né? Se vocês abrirem a edição na página 55, vocês vão ver o que eu tô falando. O chaveco super no tanquinho, com o peito definido e tal. Daí o carinha das ondas faz uma respiração boca a boca ali na Magali. Que como ele controla a água, ele que botou a água no pulmão dela. Então, provavelmente, ele só fez isso pra abusar dela, pra roubar um beijo dela. Vocês já pensaram nisso? Gente, que personagem podre, né? Não mexe com a minha Magali. Não mexe com a minha Magali. Ele merece o fim que vai ter. E aí, a Magali acorda, fala meio que obrigada ali, e ele fala, nossa, você pode me agradecer me deixando dar mais um beijo nessa sua boca linda. Mais um, ou seja, ele já deu um. Ele quer dar outro, e a Magali dá outro, passa fora nela. Daí ele dá uma agarrada nela e não sei o que. Nossa, você tem que mostrar mais respeito por quem salva a sua vida. Daí a Mônica só dá um cutucãozinho assim nele e fala assim, querido, deixa minha amiga em paz. E mete um murro na boca dele que ele sai até baba. Ele até baba. E aí ele vai, eu vou te mostrar quem eu sou pra você escolher melhor seus inimigos. Daí juntam uns amigos dele do lado dele e fala assim, não, você não vai fazer isso, vamos embora. Daí eles vão embora, as meninas ficam ali xingando ele um pouco. E aí a gente vai pra noite, corta pra noite, né? Vai ter um luau ali na fazenda ali, na roça ali, vai ter um luau essa noite, né, uma festinha ali, e o pessoal tava conversando, né, até falam, eles começam conversando sobre esse carinha das ondas, a Bia fala que ele é um cara que apareceu ali do nada, e começou a fazer sucesso entre o pessoal, porque as ondas chegavam junto com ele, só que ele tem um problema com alcoolismo, né. E aí a gente vê o Chavecão de novo falando assim, eu já fiz um churrasco, o churrasco tá na mesa, vamos comer, tudo mais. E aí a Denise até fala pra ele, nossa, eu sou vegetariana, eu sou vegana, não sabia? E o Chavecão fala, claro que sabia, eu fiz linguiças vegetarianas pra você. E a Denise fica brava, bate nele de novo, porque ele tá sendo perfeito demais, e a Denise não tá gostando disso. Daí, tanto a Mônica quanto a Bia ficam, ai, nossa, ele é tão fofo, né? Ele é atencioso, não sei o quê. A Denise tem um ataque de ciúmes, mas aí a Mônica lembra ela que o Chavecão não é o namorado dela. O namorado dela é o Chavequinho, né? E mostra ele deitado ali dormindo. E a Denise fica meio triste e tal. A Bia até fala, nossa, você pode parar de ser chata, porque o Chavequinho é tudo que o Chavecão é, ele só não tem o corpo ainda. Mas você tinha que deixar de ser fútil e se enturmar com uma pessoa que vai fazer bem pra você. Aí a Denise fala, isso é verdade, Raíssa. A Bia fala, mas meu nome não é Raíssa. Ela fala, eu sei, mas o seu nome é muito simplório. Eu resolvi mudar. Gente, eu amo a Denise. Ela, assim, esses negócios dela ficar mudando o nome das pessoas é muito legal. Aí isso deixa a Bia irritada e ela vai embora. Daí, o pessoal eles vão querer se arrumar ali pra ter o luau, né? E aí mostra a Magali no banheiro. Gente, essa cena aqui, eu vou falar pra vocês. Essa cena, ela tem uma energia tão baixa. E ela tem um quê tão preocupante. Que assim, eu acho que isso daqui era um tom e era um tema extremamente necessário. De verdade mesmo, eu acho que isso daqui era extremamente necessário. E eu acho que falta esse tipo de sensibilidade
pra trabalhar com certos temas hoje em dia, em Turma da Mônica Jovem. Porque aqui a gente vai ter a Magali no banheiro, ela tá de toalha, né, enrolada no corpo. Ela tá se arrumando depois de um banho longo, ali ela tá no momento de relaxamento dela, o cabelo solto e tudo mais, linda. E aí da banheira aparece o carinha das ondas. E ele aparece com uma cara, com a língua pra fora, uma cara de pervertido, e ele vai se aproximando da Magali, não sei o quê. Até que alguém bate na porta. Daí a Magali vai ali ver, a Mônica fala: ai, o povo tá se arrumando pro luau, você vai demorar muito e tal. Daí a Magali: não, já vou sair, tô terminando. A Mônica até fala: ai, você fica muito bonita de cabelo solto. Vai com ele assim hoje. E a Magali fala: ah, eu vou pensar no seu caso, já vou saindo. E aí, o cara bota a mão no ombro dela e fala: nossa, a sua amiga tem razão, você fica muito bonita de cabelo solto. Só que no que a Magali vira, ela não vê nada, né? E ela até pensa que tá ficando louca. Gente, isso daqui é nojento de se pensar, mas eu acho que é extremamente necessário. Porque quando a gente era jovem, né? Essa edição aqui, ela saiu no ano de 2015. Ela é um ano depois de Umbra. Um ano depois da Umbra, 2015, eu tinha 14 anos. Na época, eu podia não entender direito, mas tem muita gente que entendeu isso. E que, tipo, como isso é preocupante, sabe? Como é necessário a gente falar sobre esse tipo de assunto. Eu acho que ainda foi meio raso, sabe? E também, pra Turma da Mônica Jovem, foi bem interessante. A gente tem uma cena de um cara super, tipo, um adulto abusador que acha que tá acima de tudo porque ele tem poder, sabe? Isso é o retrato da sociedade hoje em dia, sabe? Na época de lançamento desse episódio, que eu tô gravando também, tá passando uma novela das 7 na Globo, chamada Dona de Mim. E uma das tramas da novela é que uma mulher que era influenciadora digital, ela começou a ser seguida por um cara da internet e ele começou a assediar ela ao ponto de fazer um abuso sexual para com essa menina. E aí a história tá se desenrolando em torno dos traumas dela, da vontade de vingança dela e tudo mais. E eu acho que esses temas, eles são sempre muito pertinentes, quando bem trabalhados. E aqui é um começo, né? Isso aqui seria um começo que desenvolveria em coisa pior, se tivesse ido para outro lado, sabe? Mas isso é uma forma de construir esse vilão como uma pessoa nojenta, uma escória, um lixo, um nojo de pessoa mesmo, sabe? E a repercussão que isso teve depois de um tempo, sabe? Quando eu entrei no fandom mesmo, comecei a conversar com pessoas que já tinham lido Turma da Mônica Jovem e tal. Isso daqui foi um momento. Eu lembro muito que isso aqui foi muito bom. Eu adorava conversar com as pessoas e ver a reação delas sobre isso. Porque é realmente uma coisa pra gente ficar desconfortável junto com a Magali, sabe? A Magali, a nossa querida Magali. Mas enfim, voltando pra história, o pessoal aí começa a querer se trocar pra ir pro luau. O Chavecão vai levar o Chavequinho pra dormir. E até que a Denise tá junto com ele ali e fala: nossa, ele é tão bonitinho dormindo. O Chavecão fala: se você quiser ficar com ele, eu aviso o pessoal que você não quis e tal. E a Denise chega pra lá nele de novo. Aí aqui a gente tem um momento, né? A Magali dá um grito. E aí todo mundo que tá lendo pensa assim: meu Deus, o pior, aconteceu o pior. Não. Aí todo mundo chega no banheiro. A Magali fala: nossa, eu esqueci a minha roupa de festa. E aí a Mônica fala: nossa, pra que esse escândalo? Eu pensei que você tinha quebrado uma unha. E a Mônica fala: eu te empresto as minhas roupas e tal, e não sei o quê. A Denise fala: não caia nessa, Magali, é uma armadilha. E aí a Denise e a Mônica começam a discutir porque a Mônica é muito paranga, muito cafona. E
Aí a Magali até fala pra Mônica, Mônica, eu vou usar as roupas da Denise, tá bom? E a Denise vai até fazer uma escova no meu cabelo, porque eu quero me arrumar. Daí, beleza. A gente vai pro capítulo 5. Aí, eu vou pulando. Eu não falo diretamente aonde começa cada capítulo. Mas a gente tá agora no capítulo 5, tá? Pra vocês entenderem. A dupla vida de Denise, no nome do capítulo. Eles chegam ao luau, que é é um prédio no alto de um morro, assim, nas beiras de um morro também, né? Onde tem uma vista bonita pro mar e tudo mais. E aí a Mônica tá com uma camiseta florida, mostrando que ela realmente é baranga. E chegam as meninas, a Denise, a Magali e a Bia. A Denise tá numa vibe mais colegial. Uma camiseta de botão, fazendo uma forma de um decote aqui, até o colo. Com uma gravata frouxa, uma saia, meia calça e uma sapatilha. Né, o cabelão dela, eu adoro a forma como o cabelo dela não fica infantil por ela estar usando Maria Chiquinha, sabe? Mas fica muito a cara dela. Gente, a Magali, ela tá aqui o ápice da beleza dela, tá? O ápice da beleza da Magali. O primeiro vislumbre que a gente tem da Magali de cabelo solto, né? Hoje em dia, na terceira série, a Magali, ela só vive de cabelo solto. Mas aqui ela tá com o cabelo solto, escovado, uma vibe bem... Na Magali eu senti uma vibe meio anos 80, sabe? Ela tá com uma calça justa, que parece ser de cintura baixa, eu não tenho certeza. Mas é uma calça justa com a barra de boca de sino, sabe? Uma sapatilha também, o que parece ser uma sapatilha, um top com umas aberturas nos ombros, e esse top ele é listrado. Eu acho que o top ele é amarelo e preto, tá? Porque faz sentido. E a outra, a Bia, tá só com uma calça, um top e uma saia longa, assim, com uma fenda. Mas essa saia é animal print. Então, assim, a Mônica é cafona por estar usando estampa florida, mas a outra tá de animal print. Então, né? Mas, enfim, a gente tem piadas, né, com a Denise falando que nem pano de chão é tão cafona quanto a blusa florida da Mônica. E aí as meninas começam a brigar por ser cafona, por não sei o quê. A Denise, ela chama a Bia, fala, me ajuda, Ricarda! E a Ricarda fala, meu nome é Bia. Esses momentos da Denise, gente, eu sempre vou enaltecer, porque eles são incríveis. Daí, eles entram, né, num lugar, e lá dentro do luau, o carinha das ondas tá se vangloriando, porque ele invadiu o banheiro da Magali, né? Até que ele vê o pessoal entrando ali e ele se sente completamente desafiado, porque as pessoas seguiram ele até ali, não sei o quê. Aí os amigos até falam, não, nossa, ninguém te seguiu, não, esse lugar é público. Elas vieram pro show e tal. E o Chavecão, né, eles sentam ali numa mesa, o Chavecão tá muito confiante de que ali ele vai encontrar a Denise dele, porque eles amavam esse lugar. Ele tem certeza que ali ele vai encontrar com a Denise dele. Daí o pessoal tá feliz, eles estão ali tirando foto, conversando. E o Chavecão, gente, fica de olho aberto, porque se a gente vê a minha Denise, eu quero me encontrar com ela e tal. Daí, a nossa Denise, né, ela vai ao banheiro e ela se olha no espelho, tem ali uns quadrinhos falando sobre as vozes, seria um voice-over do Chavecão, né, da Denise, lembrando de como o Chavecão gosta de elogiar a Denise do futuro. Daí ela chega de frente pro espelho e começa a chorar. E aí uma outra moça chega, aconteceu alguma coisa, fofo? Você tá bem? Não sei o quê. E aí mostra as duas, lado a lado,
antes das duas entenderem que são as duas. A Denise do futuro, com o cabelo preto e com mechas coloridas, que a gente vai ver lá na frente, na edição do Parque Assombrado, que são coloridas mesmo. São mechas coloridas, não é tipo o preto com mechas de uma cor só, não. São mechas de várias cores. Ela tá de batom preto, ela tá linda. Gente, ela tá tão bonita. Mas ela tá tão bonita. E aí, ela fala ali, né, que ela sempre diz para as minhas amigas, nunca sofra por causa de draminhas, romancinhos e de meninos. Mas é impossível, né? A gente sempre cai nessas roubadas. E aí, as duas Denises entendem, né, que uma é a Denise do passado, a outra é a Denise do futuro. E a Denise do futuro sai correndo. Aí a nossa Denise começa a gritar, gente, olha quem eu achei, e não sei o quê. Aí o Chavecão vai até ela, pega ela nos braços, abraça, beija, fala, ai meu Deus, muito obrigado, que não sei o quê. A nossa Denise, a Denise do futuro, mete um tapa na cara dele de novo, fala assim, quem você pensa que é pra aparecer assim do nada? Some da minha frente, não sei o quê. As outras meninas vão tentar ali pedir alguma coisa, vão tentar ali conversar com a Denise do futuro, né? E ela não deixa isso acontecer. Ela sai de perto do pessoal. Ela empurra o Chavecão, que cai em cima da mesa do carinha das ondas e derruba a bebida nele. E ele vem bravíssimo pra cima do Chavecão pra arrumar briga. Enquanto isso, a Denise do futuro foge, né? Essa é a única vez que a gente vai ter um vislumbre dela. A gente vai ter mais um lá na frente. Já vou conversar sobre isso com vocês. Mas o Chavecão dá um soco na cara do carinha das ondas, mostrando de novo que esse personagem ele é um prepotente. O carinha das ondas fica muito bravo e aí ele começa a virar ondas, né? Ele começa a virar um ser de água. E aí molha todo mundo, não sei o quê. Aí a gente vai pro capítulo 6, né? Onde ele diz que o carinha das ondas, ele fala assim: eu sou o vapor escaldante, eu sou a nuvem negra, eu sou a tempestade, eu sou a tormenta, eu sou Cúmulus. E aí a turma lembra que o Cúmulus é um antigo inimigo do Cascão, né? Um cara que a turma já enfrentou algumas vezes quando eram crianças. A Mônica até pergunta se a Denise não lembra, né? A Denise fala, ai amiga, eu tenho mais o que fazer da vida do que decorar nome de personagem secundário. A Raíssa tá aí que não me deixa mentir. E aí a Raíssa aparece e fala que o nome dela é Bia, de novo, né? Mas eu prefiro Raíssa, eu prefiro Ricarda. Pra ser muito sincero, eu queria que o nome dela fosse trocado oficialmente pra Ricarda. Porque eu acho bem melhor. Aí... ele começa a jogar água em todo lugar, a afogar as pessoas e tal. Aí a Mônica joga uma garrafa pra ele e ele se desconcentra e volta na forma humana. E a Mônica desce o cacete nele, ela dá um murrão na cara dele e joga ele pela janela no mar. Que ótima ideia você jogar uma pessoa que é feita de água no mar, né, Mônica? Mas a gente deixa passar a Mônica. Aí vem uma onda enorme, porque pensem, esse prédio já está acima, ele tá num penhasco, vamos pôr assim, né? A onda vem e cobre o prédio e cai em cima da Mônica. E quebra os vidros e não sei o que, e todo mundo sai nadando e tal. Aí a Bia, Raíssa, Ricarda, ela vai lá, pega uma cadeira e quebra as bebidas, deixando todas elas caírem na água. E aí deixa o Cúmulus descontrolado, porque ele fica muito bêbado, né? Vamos pôr assim, ele se mistura com álcool. E os poderes dele ficam agora descontrolados, né? E ele se torna um tornado. A Magali e o Chavecão, eles caem na praia, né? E aí o Chavecão, ele olha na cara dela do jeito mais suspense, dramático possível. Ele olha na cara dela e fala assim, Magali,
você me desculpa, mas só você consegue derrotar ele. Eu não queria fazer isso, mas a lua chora essa noite. E aí, o poder da Magali desbloqueia, sabe? Em uma página linda, o poder dela desbloqueia. E ela começa assim, nossa, o que você fez comigo? A minha mente tá explodindo. Eu consigo compreender todo o funcionamento da realidade. Sentir cada estrela do universo. Cada força elemental da natureza. Eu posso controlar tudo. Cada relâmpago, cada trovão. Eu posso controlar o Cúmulus. E aí ela praticamente reduz ele a uma garrafa de água. Ela prende ele numa garrafinha d'água e fecha ele ali. Daí a Magali olha pro Xavecão e fala, agora a gente precisa conversar. De onde veio esse poder? De onde veio tanto conhecimento e não sei o quê? E aí o Xavecão fala, não, é muito perigoso. Você não pode ficar desse jeito. Então a gente tem que bloquear de novo, né? Pelo martelo e pela fogueira. E a Magali desmaia. Aí a Mônica aparece, fala que viu tudo e tal, e ela quer explicações do Xavecão. Então, a gente vai ter a próxima edição para explicar sobre a história do Xavecão. Daí a gente vai para a edição 79, Sombras do Futuro, onde a gente vai começar com um olhar pro futuro, né? Daqui a alguns anos dentro de Turma da Mônica Jovem. E aí a Mônica vai estar comandando um exército, praticamente com todas as meninas ali do bairro do Limoeiro, contra um bando de robôs, né? Aí a gente vai ter um olhar pra Dorinha, né? E um olhar, eu falo assim, a Dorinha vai aparecer, né, com o cabelo longo e uma faixa nos olhos. Aí a Denise não, a Marina vai chegar com uma lança, né, e a Mônica vai falar pra Denise assim, olha, você tem que levar eles até o lugar que a gente combinou, a Sofia, a Denise e o Xavecão, pro lugar onde a gente combinou, porque se você não fizer isso, a gente vai morrer. E a única esperança que eles têm é nessa tarefa, né, que eles criaram pra Denise, pro Xavecão e pra Sofia. E aí a gente vai ter ali a Marina abrindo um portal e eles entrando. Aí a gente volta pro presente, vai ficar nesse vai e vem, né, da Mônica pedindo pro Xavecão explicar com mais detalhes e com mais precisão algumas coisas. Porque meio que ele começou do final, né? Ele não começou do real começo. E aí, a Denise vai chegar com algumas pipocas. Do nada, o Zé Neto, como é que é? O Zé Beto e o Crispiano vão estar ali também. Eles vão falar que o Chaveco chamou eles, né? E aí eles só conseguiram chegar ali agora. E aí o Xavecão vai começar a contar essa história. Ele fala pro pessoal assim, ó, o que eu vou contar pra vocês é importante, mas vocês têm que guardar segredo, ou senão a vida da Magali vai estar correndo perigo. Tudo começa em Sococó da Ema, né? Lá na edição Umbra. Quando a Berenice prendeu as almas da turma dentro das máscaras. E aí, como vocês bem lembram do episódio anterior, quando eu falei que o Xavecão chegou lá e salvou o Cebola, e eu disse pra vocês que a partir de certo ponto a história tinha mudado, né? A gente tava vendo uma ramificação diferente dentro da Umbra. É sobre isso que eu tava querendo falar pra vocês. No passado original, de onde o Xavecão veio, não havia ninguém pra ajudar o Cebola, né? E aí, quando a turma pega o Cebola, a Berenice, ali naquele momento, para ser mais exato, é no momento onde o Cebola entrega o crânio pro Cascão ali, sabe? Quando ele tá saindo de Umbra, com os filhos, fala, eu tenho um plano e tal, ele entrega pro Cascão achando que eles estão do lado dele, e aí eles levam a turma, eles levam o Cebola junto, e a Berenice prende o espírito do Cebola dentro de uma máscara. E nasce ali o quarto guardião da soleira.
E aí, sem ter ninguém para impedir, a jumenta deu início ao plano de vingança. Centenas de inocentes morreram e ela se achava invencível. Só que a máscara do Cebola aumentava ainda mais o intelecto que ele tinha, e a ganância por poder também. Usando toda a capacidade de manipulação que ele tinha, ele conseguiu convencer os outros guardiões a se unirem para derrotar a jumenta. E a Magali usou a magia que ela tinha para exorcizar a jumenta para sempre. Então a gente vê que a jumenta realmente ela não era um problema tão grande assim, né? Ela era facilmente derrotável. Ela já foi derrotada 2 vezes, inclusive. E a Magali devolve também, né, os espíritos da turma para os seus verdadeiros corpos. Só que o Cebola não aceitou voltar. Ele sabia que a máscara ampliava sua inteligência e que só com ela ele ia conseguir dominar o mundo. E esse sempre foi o plano do Cebola, né? Dominar o mundo. Mas sem as máscaras, a outra parte da turma não era mais maligna, né? E aí eles se voltaram contra o Cebola. E os laços de amizade foram rompidos. E a turma da Mônica não existia mais. E aí, no presente, né, a Mônica pergunta pra ele: nossa, como é que você sabe de todos esses detalhes se você não tava lá? Aí ele fala: não, foi você que me contou. Você reuniu o bairro do Limoeiro inteiro e contou pra todo mundo o que tinha acontecido, pra gente tomar cuidado com o Cebola. E aí, a princípio, né, todo mundo ficou do lado da Mônica. Só que o Cebola conseguiu convencer todos os meninos de que o mundo ficaria muito melhor com ele no comando. Todos menos o Chavecão e o Cascão. O Cascão, ele herdou os poderes do Capitão Feio e tinha os seus próprios planos para a dominação mundial. Isso a gente não vai ficar sabendo. Talvez lá na Torre Inversa a gente tenha alguma referência a isso. Eu não tenho certeza. Mas sobre os planos de dominação mundial do Cascão e como ele ganha os poderes do tio, um abraço. A gente tá se encaminhando para a parte final da Super Saga do Fim do Mundo, né? Nas próximas semanas a gente vai ter os últimos 2 capítulos da Super Saga. E não temos essa informação, né? Emerson, eu sei... Emerson, se você estiver ouvindo isso, por favor, uma história sobre o Cascão ganhando poderes do tio pra ontem. E não é aquela história lá a edição 49, que ele ganha uns poder lá e tal. Não, eu quero uma edição do Cascão ganhando poder com essa skin aqui. Essa skin toda suja do cabelo dele sendo poluição e tal. Porque merece. E a gente vai pro capítulo 2, que se chama Noites de um Futuro Esquecido. Eu gosto dessa referência a X-Men aqui, né? A Dias de um Futuro Esquecido, que é um arco interessante, né? Importante também pros X-Men. E aí, o pessoal tá ali se aprontando. A Denise fez uns pastéis pra eles comerem, enquanto o Chavecão faz terminar de contar a história e tal. Daí o Chavequinho acorda, todo rabiscado, todo desenhado e tal. Ele acha que foram o Zé Beto e o Crispiano. Só que aí ele vê que nas costas dele tá assinado Denise, né? E ele vai querer implicar com ela. Só que a Denise fala assim: nossa, por que você tá bravo comigo? Quando você tava dormindo, o Zé Beto soltou uma bufa na sua cara e o Crispiano colocou um siri na sua cueca. E aí, os 3 saem correndo de novo, né? Daí a gente vai voltar a ouvir a história sobre o futuro lá. E aí, o Chavecão começa a falar de novo, né? Depois que o Cebola convenceu os meninos a se juntarem a ele, tudo aconteceu muito rápido. Ele e o Franja criaram um super vírus que infectou todos os computadores do mundo em menos de uma semana. Agora eles tinham controle de tudo: indústrias bélicas, fábricas, usinas de energia e até mesmo ogivas nucleares. E aí, temendo um holocausto nuclear, todas as nações do mundo agora obedeciam a um novo líder, o Cebola. Gente, isso é loucura. E aí, depois de apenas um ano, o Brasil estava irreconhecível. As grandes cidades se tornaram lugares frios e inóspitos e violentos,
confrontar diretamente o novo governo era inútil, né? A única saída era fugir realmente. E aí eles fugiram para longe, pro leste, e vieram para cá. No caso, para onde tá acontecendo a edição, essa casa de férias da família do Chaveco. Longe das capitais, o mundo ainda parecia fazer sentido. As pessoas viviam em comunidades autossuficientes e bem distante de toda aquela tecnologia corrompida e corrupta do Cebola, né? E aí, os meses começaram a se passar e o Cebola decidiu expandir o exército dele. E aí, o povo começou a perceber que a Mônica não ia dar conta sozinha e eles começaram a produzir o próprio exército, né? Para defender com unhas e dentes o último refúgio que eles tinham do mundo. E aí é legal que a gente tem aqui uma cena com a família, né? Mostra o pai do Chaveco, mostra a mãe do Cascão, a mãe da Mônica, a mãe da Magali, o pai da Mônica, bem Derry ali fazendo umas quebração ali, criando umas armaduras e tal, né? A Mônica começou a treinar o pessoal e longe do Cebola, a vida era mais simples, mais pura, mais desafiante e muito mais divertida e apaixonante. Né? Aí a gente vê ali o Chavecão treinando, né, pra ele ficar forte e tal. Eram tempos difíceis, a luta pela sobrevivência era constante e foi a pior época da vida do Chaveco. E ao mesmo tempo foi a melhor também. Aí mostra eles na praia, eles tendo ali na festa que o Chavecão falou, né? Dando o primeiro beijo ali à beira-mar, ele e a Denise. Mas como tudo que é bom dura pouco, após 2 anos sob o domínio do Cebola, as outras nações finalmente se uniram para tentar tirar ele do poder. E nós sabíamos que era apenas uma questão de tempo para que ele perdesse a paciência e começasse um ataque nuclear. Então a Mônica tomou uma decisão definitiva, que foi uma estratégia perigosa para poder impedir a destruição do mundo. Ela enviou a Denise para um dos lugares, para um dos poucos lugares onde o domínio do Cebola não tinha chegado. Um dos poucos lugares onde o Cebola temia, né? Que era a Torre do Vento Norte. Antigamente, essa era uma torre de refúgio da tia Nena. Mas, depois que ela morreu, a torre se tornou a fortaleza da Magali. Não é Magali, é a Maga, espaço Li, entendeu? Porque a Magali se tornou a Magali. E aí, a sua voz era como um sussurro, mas ecoava como um trovão. E a gente vê essa maga muito poderosa e acha que todo mundo quer roubar o poder dela. Ela tem uma expressão bem mais atormentada e tal. E a Denise, ela fala ali umas coisas, né? Ela fala sobre a tia Nena e tal, sobre a Ramona, a bruxa Viviane. E a Magali, ela volta a si, né? E dá a entender que foi a Magali que matou tanto a bruxa Viviane, quanto a Ramona, quanto a tia Nena. Porque elas talvez foram ali pra tentar ajudar a Magali e ela surtou e matou as 3, né? A questão é que a Denise estava ali pra ajudar, né, a Magali a ficar boa. E aí, aqui é o momento onde, né, a turma entende que a Magali é mesmo uma bruxa. E o Chavecão fala que ela é uma bruxa, só que os poderes dela são grandes demais e é muito perigoso, incontrolável, né? E sem perceber, a Magali transformou o norte do Brasil numa região glacial. Por isso que isso é um segredo que precisa ser guardado, né? E aí, a magia da Magali, ela vem de uma antiga linhagem de bruxas, que tá no sangue da sua família. E no futuro do Chavecão, ela descobre os poderes e consegue desbloquear eles permanentemente. E aí a sua mente não suporta toda a consciência do universo e a Magali enlouquece, né? A bruxa Viviane, a tia Nena e a Ramona
tentam ajudar a bloquear os poderes dela novamente, mas elas foram desintegradas. E aí ela se sentiu culpada por isso e se isolou de toda a humanidade naquela torre. E aí o Chavecão até fala, né, que a Magali, ela tem uma trava mental que foi colocada quando ela nasceu, para que ela não possa usar os poderes. Existe uma senha, né, um código, uma frase que faz os poderes da Magali se desbloquearem, que é "A lua chora essa noite". E aí a gente volta pro futuro, né, pra saber sobre a história mais um pouquinho. E o Chavecão volta a contar que a Denise passou 1 ano morando com a Magali, ensinando ela a controlar as emoções, porque o plano da Mônica era pra Denise fazer isso para ganhar a confiança da Magali e ter acesso aos livros de magia da tia Nena. O plano da Mônica, na real, era que a Denise conseguisse achar um feitiço que separasse o espírito do Cebola da máscara e mandasse ele de volta pro corpo original. Só que se a gente estiver parando para pensar que o corpo original estava morto, não existia mais corpo original, né? Ele ia morrer. Esse era o plano da Mônica, matar o Cebola de forma definitiva. E o Chavecão confirma, fala que enquanto o espírito do Cebola estivesse preso naquela máscara, ele jamais desencarnaria. E essa era a única forma de ajudar ele e salvar o mundo do holocausto nuclear. Só que o tempo passou e a Denise não encontrou o feitiço. Só que em compensação, ela aprendeu muitas coisas sobre misticismo e se tornou uma expert no assunto. A Denise se tornou uma bruxa, né? Ela não nasceu como bruxa, mas ela acaba se tornando uma. E com esse conhecimento adquirido, ela acabou descobrindo uma maneira de reverter todos os nossos problemas. Ela retornou para casa com essa informação. Só que o Cebola devia ter um espião no meio do exército da Mônica, porque ele descobriu o que o povo planejava e enviou os esquadrões de carrascos e executores para impedir a turma. E até a Denise, ela pergunta, né, o que a Denise do futuro descobriu. E o Chavecão fala que era um feitiço para voltar no tempo. Assim, eles poderiam impedir a morte do Cebola e reescrever toda a história. E aí aqui, nesse momento, a gente tem, né, o repasse àquele momento do começo da história, onde a Mônica tá mandando a Marina levar a Sofia, o Chavecão e a Denise para algum lugar, né? Que é para essa missão que é muito importante, porque se eles não conseguirem, não tem mais esperanças. Essa é a última esperança que eles têm. E aqui, né, o Chavecão fala que a Denise tem um cajado de teleporte, porque ela pegou o lápis. Eu não sei se você conhece direito a Marina, só que ela, nas histórias infantis, ela é a menininha de cabelos enrolados, e ela tem um lápis mágico. E esse lápis cria janelas. Essas janelas não são nada mais, nada menos do que portais. E aí, quando eles atravessam esse portal para chegar até o lugar que eles precisavam ir, o exército do Cebola já estava ali esperando, né, do outro lado. E aí rola uma batalha e tal. A Sofia, ela vai como um escudo para proteger eles, né, a Denise e o Chavecão. Eles sobem nas costas da Sofia e ela vai correndo até que ela bate em alguma coisa, e é o Crematorium, o ciborgue mais poderoso do Cebola, que por um acaso é o Quinzinho. Gente, o Cebola transformou o Quinzinho em um robô. E é um robô gigante que tem lança-chamas nos lugares dos braços. E a Sofia fica para trás enquanto o Chavecão e a Denise vão ali entrar na casa, né, para tentar voltar no tempo. E quando a Denise a Sofia é jogada perto dos dois, né,
morta, né? Ela fala, a Sofia até fala pra Denise assim, olha, agora eu não vou mais conseguir ir pro passado com vocês. E a Denise super chorosa fala, nossa, do que adianta salvar o mundo se você não vai estar lá pra comemorar comigo, Maitê? E aí, as últimas palavras da Sofia são, nossa, que saudade da época que você me chamava de Mai. E morre. Ela não termina de falar Maitê. E aí é um momento triste, né? É um momento pesado. A gente encara isso como um momento pesado, sabe? Até por mais que nós não tenhamos tanta ligação com a Sofia desse jeito, mas nossa, é um peso. E aí o robozão ali chega, né, pra tentar matar a Denise. Aí vem a Marina tentar ajudar elas e fala, ó, vocês vão, eu vou ficar pra trás pra derrotar esse cara, e vocês vão porque vocês têm que ir. Daí quando o crematório vai jogar ali um fogão em cima um fogão, eu falo de muito fogo, em cima da Marina, ela abre um portal e o fogo cai nas costas desse crematório. E ele meio que explode e leva a Marina com ele, né? É o que fica meio nas entrelinhas. Aí o que acontece? A Magali chega. E ela chega no momento em que a Denise tá falando com o Chavecão assim, a gente vai voltar pro passado e vai salvar a minha melhor amiga, que é a Sofia. E a Magali chega numa cena linda, ela chega atrás de uma tempestade e tal, e fala que a Denise mentiu pra ela o tempo todo. Você me usou, me enganou, e depois me abandonou, eu deveria saber, você queria roubar o meu poder, e não sei o quê. Até que o crematório cai em cima dela, da Magali, atravessando um portal que a Marina abriu. Ou seja, a Magali morre também. Quer dizer, eu não sei, né? Não necessariamente, porque não é falado. Se não tem corpo, não tem morte. Essa é a história, a regra número 1 de qualquer coisa que a gente vai assistir. Sem corpo, hashtag sem morte. Mas dá a entender de que um robô pegando fogo caiu nas tuas costas, dá a entender que a pessoa morreu, né? Mas enfim. Aí a Marina aparece pra eles por uma última vez e fala assim, ó, eu vou voltar e ajudar a Mônica, e vocês vão pro passado e não deixem que o Franja entre do lado do mal novamente. Daí os dois se dão as mãos, né, a Denise e o Chavecão, e eles vão entrar numa antiga casa amaldiçoada. Na verdade, ninguém sabe quem foi o dono ou quem construiu ela. Parece que ela existe simultaneamente em todas as épocas, como um paradoxo. Era um lugar único que poderia levar eles de volta para o passado. E essa casa é conhecida como a Casa Fora do Tempo. E aqui a gente vai ter até um momento em que a Mônica vai comentar, né, sobre ela e o Cebola já terem entrado nessa casa e terem saído em forma de pássaros, e só a magia da Magali conseguiu salvar os dois e tal, né? O Chavecão até comenta que eles tiveram sorte em voltar na mesma época. Aí o Chavequinho chega finalmente, né, com uma garrafa d'água na mão pra beber. E aí o Chavecão explica, eles meio que dão uma atualizada pro Chavequinho, né, falam, o Chavecão é você do futuro e tal, ele fica bem animado com isso, fala, nossa, eu vou ficar sarado e forte. E o Chavecão fala, eu vou te ajudar, eu vou ser seu personal trainer, não sei o quê. E aí mostra o Chavequinho bebendo água na garrafinha d'água. Guardem isso. Daí o Chavecão continua a história, né? Por sorte, a Denise dele tinha estudado tudo sobre a história da casa. E ela sabia o que devia ser feito, né? E eles vão... E aí eles têm que ficar juntos, né? Se eles se separarem, eles vão se perder nos corredores do tempo. E vão acabar saindo em épocas diferentes. Daí eles vão pro porão, porque no porão, nos fundamentos da casa, né, é possível controlar a viagem no tempo. E daí eles chegam lá, a Denise fala sobre todo o ritual, coloca
sal grosso no chão, faz um círculo, bota uma água, que a água vai representar a natureza pura, fluida e adaptável dos seres humanos. Ela vai impedir que os corpos que os corpos deles se transformem nos pássaros cucos, né? Cada um bebe um pouquinho. Ela faz umas escrituras no chão e usa a fivela do chavecão como uma bússola, né, para eles poderem se ancorar e chegarem ao momento que eles precisavam, né? E assim eles recitavam algumas palavras em aramaico antigo e concluíram o ritual. Só que o que eles não sabiam é que eles estavam sendo observados, né? E tinha um ser ali o tempo todo escondido nas sombras, filmando tudo que eles faziam e mandando pro Cebola. Ele tinha entrado na casa junto com eles. Ele era conhecido como o Silencioso. E aqui, o Silencioso, ele vai espionar a turma há meses, né? Seguindo todos os passos, e com certeza foi ele que entregou tudo pro Cebola desde o começo, né? E aí, como um ninja, ele consegue se ocultar completamente na escuridão até ser tarde demais, né? Ele pode ficar atrás de você por um dia inteiro e você nunca perceberia, porque ele age silenciosamente. Ele era um enigma, até que ouvimos aquele abafado som assustador. Gente, isso daqui é um ponto, porque assim, nunca foi nos dito com todas as palavras quem é esse O Silencioso. Mas, se a gente for levar em consideração que o Quinzinho foi transformado em um robô padeiro que solta fogo e é um forno, né? Porque o Quinzinho era um padeiro. E é um robô que fica fazendo piada sobre pão quentinho e forno e tal. O Silencioso, que fala ele só pode ser o personagem que não fala, né? Em Turma da Mônica. O Humberto. O Humberto. Ele nunca apareceu em Turma da Mônica jovem. Tá? Nunca. Nesse momento eu estou entrando na minha internet. Vai demorar um pouquinho. Mas eu vou entrar no Google e eu vou pesquisar. Eu tenho certeza absoluta, porque eu já li muita coisa de Turma da Mônica jovem, o Humberto nunca apareceu em Turma da Mônica jovem. Ele não aparece. Quando você pesquisa Humberto Turma da Mônica jovem no Google, aparece o Silencioso. Gente, isso daqui é uma coisa que, assim, eu acho incrível, tá? É uma coisa que eu acho incrível. E aí, por fim, resumindo, né, esse final, ele rasga a camiseta do Chavecão, porque o Chavecão, ele é um personagem feito pra ficar sem camisa. A Denise usa ali os poderes dela, né, pra tentar derrotar esse cara. Eles meio que botam fogo na casa e tudo mais. E eles fogem dali, né, eles vão pra fora da casa. Só não podem soltar a mão um do outro. E o Chavecão sai. Quando ele sai, ele percebe que ele tinha soltado a mão da Denise. E a Denise foi pega pelo Silencioso e foi levada pra dentro da casa. E a porta fechou. Só que na hora em que o Chavecão consegue abrir a porta de novo, a casa tá intacta. E a viagem no tempo aconteceu de novo. A Denise estava perdida no fluxo temporal, né? E o Chavecão, ele até ficou ali mais um tempo. Quando chegou, né, o dia da jumenta voadora, ele percebeu que precisava impedir a morte do Cebola e ele seguiu como planejado. Ele roubou um caminhão de sal e ele foi lá tentar derrotar a menina em Sococó da Ema. E é o que a gente já conhece, né?
E o Chavecão, ele tá muito animado, né? Porque ele sabe que a Denise tá no mesmo tempo que ele. Só que ela saiu correndo, né? Daquele jeito, não quis ficar perto dele e tal. E aí, bom, essa é a história, né? E aí o Chavecão e o Chavequinho eles saem de perto das meninas, eles vão lá ligar pra mãe do Chavequinho, pedir pro Chavecão morar na casa dele ali da praia. E acaba a Denise e a Mônica juntas na praia, a Denise chorando e tal, porque até a Mônica, ela fala pra Denise assim, nossa, você perdeu, porque o Chavecão, ele é um menino que vive falando de menina. E a Denise, ela olha pra Mônica e fala assim, amiga, eu tô cansada de ouvir o Chavecão falando dessa Denise do futuro. Eu tô cansada do Chavecão ficar me empurrando pra cima do Chavequinho. Eu tô cansada desse romance que inventaram pra mim. Porque no fim, a Denise não gosta do Chavequinho. E ela sente que ela tem obrigação de ficar com ele. Porque o Chavecão é muito apaixonado na Denise dele e tal. Daí a Mônica vira e fala pra ela assim, amiga, mas o Chavecão já mudou o futuro. Ele voltou pro passado e mudou o futuro. Então aquele futuro horrível do Chavecão foi apagado no momento em que ele salvou o Cebola. Nada daquilo vai acontecer. Então você pode ficar com quem você quiser, o seu futuro é você que escreve. E tudo mais. E aí tem esse papo das duas serem livres e quererem estar juntas e que a partir de agora tudo é possível e tal, né? Corta para a Mônica e o Cebola juntos hoje em dia como se nada tivesse acontecido. E aí elas escutam outro grito de dentro da casa. E a Magali, ela tá toda desenhada. E aí dessa vez foi o Zé Beto e o Crispiano, né? A Magali sai correndo atrás deles e tal. E aí eles escutam um grito de socorro do Chavequinho. Porque ele foi fazer xixi e ele urinou o Cúmulus. Vocês acreditam que ele urinou o Cúmulus? E aí o Cúmulus, ele dá um surto assim, começa a explodir, a casa fica toda cheia de urina. E a história termina com a Denise do futuro, vendo de longe a casa ali, né, essa situação toda. E ela fala assim, nossa, brinquem, se divirtam enquanto podem, crianças, porque toda essa alegria acaba em pouco tempo. A serpente está voltando. E nós terminamos Sombras do Futuro, que pra mim é uma das melhores edições da Super Saga. Pois bem, pessoal, vamos começar aqui o Parque Assombrado. Eu acabei de ler a edição. Ela é praticamente uma continuação direta de Sombras do Futuro e Férias na Praia, né? Então dá pra gente contar assim com uma trilogia, não tem nenhuma referência a Herdeiros da Terra ou a Torre Inversa. A história vai começar com a Mônica, o Chavecão, o Chavequinho e a nossa Denise indo até o parque de diversões do Ursinho Bilu. Um parque que, quando a turma era criança, era muito aclamado, né? Chamava-se A Terra Encantada do Ursinho Bilu, parecendo, vamos pôr assim, uma referência a Jurassic Park, né? A entrada e tal. E o parque, ele não é mais utilizado. Ele tá todo destruído, todo acabado, porque há um tempo atrás aconteceu aí um incêndio, né, que destruiu o parque todo, e os donos do parque acabaram pagando pra mídia não divulgar nenhuma informação, né. E aí a gente vai ter a revelação de que tem um jogo fazendo muito sucesso chamado Billumon Go. Se você aí tá na internet há mais de 10 anos já, você consegue muito bem entender que a gente tá falando sobre Pokémon Go, né? Aqui uma paródia a Pokémon Go. E tanto a Denise quanto o Chavequinho estão jogando esse jogo. E graças à fama que esse jogo tá tendo, os donos do parque resolveram revitalizar e reinaugurar o parque. Por isso eles já contrataram 2 vigias e ambos desapareceram. Por isso o Chavecão conseguiu rapidamente o cargo como
vigia do parque. E aí a turma ia passar os próximos 4 dias dentro do parque para procurar informações sobre a Denise do futuro. Porque em alguns dos vídeos, né, sobre o acidente que teve, dava para ver uma sombra em uma janela que era muito parecida com a sombra da Denise do futuro. Na verdade, não é nem a sombra, dava para ver a própria Denise do futuro ali, né, com o seu cabelo preto e as mechas todas coloridas. Né, vai ter até um momento que a Sofia vai falar que adorou o cabelo dela, cabelo super colorido e tal. Ela não sabe quem é a Denise do futuro, porque ela não tava em Sombra do Futuro nem em Férias da Praia, mas ela faz essa piada. Aí a Denise quebra a quarta parede, né, dizendo: nossa, como é que você sabe que ela tem cabelo colorido se o quadrinho é preto e branco? Mas aí a Mônica vai lá e explica, né, uma coisa que nós já acabamos de conversar aqui, né? Há poucos minutos atrás, nós estávamos falando sobre a origem da Denise do futuro e do Chavecão, que eles foram atacados pelo Silencioso, o Chavecão ficou em uma parte do tempo e a Denise ficou em outra, eles se encontraram lá em Férias na Praia e ela fugiu e tudo mais. E aí, a questão dessa história é praticamente essa. Eles vão atrás de informações sobre a Denise do futuro, né, pra ver se eles encontram ela em algum lugar. E aí vai o Chavecão, a Mônica e a Sofia, enquanto a Denise e o Chavequinho ficam na sala de controle, porque é um lugar muito perigoso, né? E na forma mais referencial a Five Nights at Freddy's, a gente vai ter a Mônica, o Chavecão e a Sofia andando pelo parque de diversões completamente escuro, mas eles são atacados por um animatrônico, um robô, né, com formatos humanoides, de um dos ursinhos Bilus aí dessa franquia do ursinho Bilu, né? Ele vai ser o primeiro que vai atacar a turma e a Mônica vai rasgar ele na porrada, né? Ela vai dar um socão nele e tal. Ele vai desmaiar e a Sofia vai perceber que nas mãos dele vai ter uma câmera. Essa câmera, ela vai ser a câmera que não estava funcionando lá na sala de controle antes da turma sair, que eles perceberam que tinha uma câmera que não estava funcionando. Então, quando eles voltam para a sala de controle, veem que a Denise e o Chavequinho, eles usaram todos os seus conhecimentos para criar um monitoramento mais específico, né, com laptops e tablets e tal. E quando a Denise vai ligar, tudo explode. Ai, tudo explode, aí eles vão atrás de um gerador para conseguir ligar esses computadores e tal. E aí, no dia seguinte, né, como eles vão ter dormido quase o dia todo, vai estar perto ali de entardecer. A questão aqui é que a maioria das coisas vão acontecer durante a noite. Eu acho que essa edição podia ter as bordas pretas também, igual a em Umbra, sabe? Pra diferenciar quando tá à noite de quando tá de dia. Mas eles conseguem fazer muito bem essa sensação de noite trabalhando com cinzas e pretos, esses gradientes, durante a edição. Então, a gente tem aqui eles passeando, né, pelo parque que tá todo acabado, todo abandonado. A Denise e o Chavequinho acabam entrando na lojinha, né, do parque. Pegam ali algumas coisas, né, uns gorros, algumas coisas. A própria Mônica fala: nossa, vocês são muito manipulados pela mídia. A Mônica toda trabalhada na crítica, né? E aí a Denise e o Chavequinho olham pra ele: nossa, mas que mídia? Como assim? E a Mônica: vocês não sabem que os ursinhos animados do ursinho Vocês não sabem que os desenhos animados do ursinho Bilu foram feitos para aumentar as vendas da bala Bilula? E aí anima eles mais um pouco, porque aqui são crianças praticamente, né, que estão vivendo, né, o sonho de criança, de ir até esse parque e tudo mais. Até o Chavecão bota uma fantasia de sei lá que porra é essa. Não sei se é um cachorro, se é uma vaca. Eu acho que é um cachorro. Mas enfim, tem toda essa mística, né? A Denise come alguns doces ali que estavam vencidos também. Isso é um ponto importante. Ela vai ficar com dor de barriga por causa disso.
Mas, uma coisa também, né? A maioria dos desenhos são feitos pra vender boneco, pra vender brinquedo, pra vender algum produto. Digimon, Pokémon estão aí pra me fazerem prova, né? Power Rangers também. Super Sentai. Tudo bem que esses casos eles são feitos pra... os brinquedos são feitos pra série. Então a turma volta, né, lá pro centro de controle ali dos computadores e tal. E saem de novo a Mônica, a Sofia e o Chavecão. A Sofia e a Mônica estão até chateadas porque elas estão sendo tratadas mais como seguranças do que como pessoas, né? Elas têm que estar sempre andando atrás do Chavecão e sendo expostas, né, a algum tipo de problema e tal. E até e assim eles vão dar essa volta pelo parque à noite, durante a segunda noite, né, o capítulo Fogo Fato. E aí a Sofia vai perguntar mais algumas coisas, porque como ela não tava ali, né, ela pergunta pro Chavecão quem que era essa Denise do futuro, como que era esse futuro e tal. O Chavecão dá ali um texto super trabalhado no amor, e eu era apaixonada, a gente vivia um amor, e eu amava a minha Denise, e Cheruleus. A Sofia fica toda trabalhada no amorzinho, ela ama isso, fala, eu já tipo Chavenise pra cá, Chavenise pra lá. Enquanto isso, a Mônica, sem perder muito tempo, ela encontra o lugar de onde o vídeo da Denise do futuro foi gravado, né, em uma espécie de alojamento. E aí eles vão até esse alojamento, tá tudo revirado, tudo quebrado e tal. Eles estão olhando ali alguns objetos para ver se encontra alguma pista. E a Mônica encontra um cartaz da bela e perigosa Fogo Fato, a mulher que gospe fogo, que ela se apresentava todos os dias às 18 horas. E esse cartaz ele é de 10 anos no passado. E a Fogo Fato é a Denise do futuro, né? Essa mulher com os cabelos coloridos e tal. Então, é nos revelado que a nossa Denise do futuro está aqui no nosso presente há pelo menos 10 anos, certo? Então a gente corta pra Denise e o Chavequinho, que estavam lá na sala de controle. Eles veem que no joguinho que eles estavam jogando, né, do Billumon, que tem ali o cachorro late. O Billumon ele é um dos mais raros, né? E aí vai a Denise e o Chavequinho tentando capturar ele. Eles saem correndo ali pelo parque, até que o Chavequinho ele bate ali em um animatrônico, né? Em outro animatrônico, que tenta bater nos dois e tal. Eles vão se esconder em algum lugar, até que a Denise solta um peido e o bicho descobre onde eles estão. Daí eles conseguem fugir de novo e tal. O bicho, o animatrônico, tenta roubar o celular da Denise. E a Denise desce o cacete no animatrônico, porque ele pegou o celular dela. Eu adoro personagens que são assim, que mexeu comigo, pode fazer o que você quiser, mas não pega minhas coisas, sabe? Daí a turma se junta de novo e tal, a Denise dá uma pirulitada na cabeça do Chavecão, achando que ele era algum monstro. O Chavecão tá sempre apanhando, coitado, eu tenho dó dele. Ele merecia um futuro melhor, coitado, ele tá esquecido. Enfim, a gente vai falar sobre isso no final do episódio. Daí, no dia seguinte, né, a turma vai estar ali enquanto a Denise do futuro não aparece. A nossa Denise tá fazendo umas pesquisas ali nos arquivos do parque. Porque como o parque ele foi desativado há mais ou menos 10 anos atrás, os arquivos das câmeras de segurança, eles ficaram presos no sistema, porque geralmente eles eram apagados cerca de um mês depois, mas como o parque foi desligado, os arquivos continuaram ali. E a Denise tá tentando procurar alguma pista. Por que a Denise do futuro tá no presente deles há tanto tempo e nunca tem entrado em contato,
é porque ela nunca procurou a turma e tal, pra onde que ela foi depois do incêndio, aonde que ela tá vivendo nos últimos 10 anos e tal. E aí, só que são muitos arquivos, né? Tanto o Chavequinho quanto a Denise estão procurando por isso. E um dos únicos arquivos que eles encontraram até então foi uma gravação da Denise do futuro recebendo duas pessoas, o Boca e a Corinha. Não, e a Corina, né? Mas só isso, eles ainda comentam que ela tem um pássaro cuco, mas eles saem do enquadro da câmera, né? E aí acaba que a Denise, a nossa Denise, acha que... Ela fala que a Denise do futuro, ela pode ser uma vilã. Mas o Chavecão já aparece todo trabalhado no... Não, ela não é vilã, ela é uma heroína, ela... No nosso futuro, ela se sacrificava o tempo todo pelas pessoas, tudo mais. Só que aí a Denise fala que achou as gravações do dia do incêndio. E aí a gente tem umas cenas, né? E vê a Denise do futuro cuspindo fogo e tacando fogo em tudo. E assim fica meio que... No subconsciente, né? Fica meio que provado que a Denise do futuro tacou fogo no parque. A turma vai tentar descobrir o porquê que foi que ela fez isso, né? Só que eles são atacados pelo animatrônico do Macaco Pula, né? Um macacão grandão e tal. A Mônica vai tentar bater nele, só que ele é o Billumon mais forte de todos. E eles vão tentar fugir, né? Enquanto... Não, na verdade, eles vão tentar impedir que esse animatrônico roube os computadores e destrua tudo. Então eles vão ali pra uma sala de segurança. A Mônica pega, ela arranca um troço da tomada e bota nesse Billumon. Nesse animatrônico que pega fogo. Enquanto a Sofia... Enquanto tá todo mundo correndo pra um lado, a Sofia vai pra cima desse animatrônico tentar impedir ele. E aí a gente tem meio que um flashback, né, da Denise do futuro perdendo a Sofia do futuro, né, quando ela morre ali em Sombras do Futuro. E ela tem um colapso, né, enquanto a nossa Denise bate nesse animatrônico, ele cai no chão e a Sofia corre até ele, tira o capacete e todo mundo vê que é a Denise do futuro. Daí, no dia seguinte, ela acorda, né, meio desnorteada e tal. A gente tem, de novo, pela quarta, quinta vez seguida, e toda vez que o Chavecão aparece em uma edição de Turma da Mônica Jovem, ele abraça uma versão da Denise na mesma posição, né, chorando, abraçando com força e falando: ai, achei que tinha te perdido pra sempre, que bom que você tá aqui, não sei o quê. Daí a Denise do futuro solta ele, fica bravíssima, fala: vai embora, que não sei o quê. A Mônica pega ela pelo braço, fala pra ela assim: minha filha, se você não contar o que tá acontecendo, ninguém vai descobrir, e a gente vai ficar procurando você, e você vai ficar fugindo, então vamos parar com isso. Aí, todo mundo faz perguntas. A Mônica pergunta pra ela: por que você incendiou o parque? O Chavequinho pergunta: o que aconteceu com os vigias? O Chavecão pergunta: como você escapou da casa fora do tempo? A Sofia pergunta: como que você trabalhou aqui há 10 anos? E a nossa Denise, claro, a nossa diva, que tá preocupada com coisas mais importantes, pergunta: que tintura você usa no cabelo? Resseca os fios? Depois de quanto tempo você precisa retocar a raiz? E aí, no momento mais tenso, a Denise do futuro fala: ai, agora é a hora. Eu vou contar tudo pra vocês, eu não vou deixar pedra sobre pedra, eu vou contar tudo o que aconteceu comigo. Eu uso a tintura da Keratona Fashion Colors. Sim, resseca um pouco os fios, mas eu uso hidratação de óleo de amêndoas e retoco a raiz a cada 20 dias. Aí, depois de um ataque de nervos da turma, e a Denise do presente ter adorado isso, a gente vai ter aí a explicação oficial do que aconteceu, né? Ela voltou pro parque na semana passada, né? No tempo aqui do gibi,
quando ela descobriu que iriam revitalizar o parque, reconstruir ele e tudo mais, né? Ela passou alguns dias aqui procurando em todos os lugares, mas ela não encontrou uma pessoa que tinha voltado junto com ela, né? E aí ela foi atacada pelos animatrônicos e foi colocada dentro de um deles, né? Sendo controlada através do vírus que o Franja criou lá no futuro, né? Vocês que acabaram de ouvir sabem que o Franja do futuro criou um vírus para dominar todos os computadores do mundo. E esse vírus veio para o passado junto com o Silencioso, que veio junto com a Denise, né? O que aconteceu? Assim que o Chavecão saiu da casa fora do tempo, no mesmo minuto ela conseguiu se desvencilhar dele e fugir para fora da casa. Só que ela foi seguida por ele, né? Pelo Silencioso, mas ele foi transformado em um pássaro cuco. E aí eu não sei por que Catapimbas, a nossa querida Denise do futuro, não matou esse pássaro desalmado quando ela pôde, entendeu? Enterrasse esse pássaro no chão, vivo, ele morria e ninguém tinha que se preocupar mais. Mas não, ela quis procurar problema pra ela. Então ela pegou esse pássaro e foi andar com ele por aí. E ela descobriu que ela chegou aqui 17 anos no passado. Ou seja, a turma não tinha nem nascido ainda. Se a gente for pegar o ano em que essa edição foi ao ar, ela é de 2016. 17 anos antes de 2016, a gente tá falando dos anos de 1999, 2000, ali perto da virada do século. Se já não tinha virado, tava pra virar, né? Então, a turma da Mônica, as crianças, não tinham nem nascido ainda, né? E claro, a turma da Mônica clássica tem mais de 60 anos. Só que se a gente for falar em um tempo em que as pessoas nascem, crescem, sabe, de uma forma comum e não tem 7 anos pra sempre, a Denise do futuro tá aqui desde antes da turma da Mônica nascer. Então ela já tem, se a gente tá pensando aqui que eles tinham 17 anos, quando o Cebola se tornou ditador no futuro, naquele futuro distópico, e passaram-se 3 anos desde aquilo tudo, ela ficou com 20 anos. Hoje em dia, hoje em dia eu falo no gibi, nesse gibi aqui, se ela já passou 17 anos, ela tá com 37 anos de idade nas costas. O Chavecão deve estar no máximo com uns 26. Com 26, ó. O Chavecão deve estar no máximo com o quê? Uns 23, se pedir demais, 25. Né? Porque, claro, passou o tempo desde que ele voltou pro nosso presente, né? Só que a própria Denise do futuro, ela explica que por eles dois terem saído do tempo original deles, eles pararam de envelhecer. O tempo não afeta mais eles. Então, a Denise escolheu um lugar para poder ficar e treinar as habilidades dela de fogo, de pirocinese. E ela foi trabalhar lá no parque do Bilu, né? Do ursinho Bilu. A Denise acabou mantendo o pássaro cuco do Silencioso porque a lenda, né, dizia que a maldição do cuco devia acabar depois do 7º pôr do sol. Só que se passaram 7 dias e nada aconteceu. Então ela manteve o pássaro ali. Só que o 7º sol, que dizia nessa profecia, nessa maldição, se referia mais a passar a trajetória que a Terra fazia em torno do Sol. Ou seja, 7 anos depois que ela voltou pro passado, o Silencioso se tornou silencioso de novo, né? O pássaro cuco voltou a ser o Silencioso. E ele atacou a Denise. Ele fugiu. Ele pegou alguns civis que estavam andando ali pelo parque. E a Denise, para conseguir afastar todo mundo, ela tacou fogo no parque inteiro. Inclusive, ela jogou
a montanha-russa nas costas desse silencioso e achou que ele tinha morrido, né? Só que, por ele ser um ciborgue, ciborgues não são derrotados tão facilmente. Ele estava apenas preso debaixo das ferragens. E quando a equipe de reforma consertou a montanha-russa, ele escapou e voltou a espalhar terror por aí. E os planos dele, desse silencioso, é pegar o vírus do futuro que tá com ele, né? O vírus de computador criado pelo Franja, e jogar na rede hoje, no tempo 2016 aqui desse gibi, para dominar o mundo, né? E assim o Cebola de alguma forma teria ganhado também. Só que não dá, né? Ele precisa ter alguma coisa ligada na internet. Por isso até que ele tentou roubar o celular da Denise, roubar os computadores e tal, mas não conseguiu ainda. E a Denise do futuro fala que tem uma torre no centro do parque que ela vai ser usada como uma antena para transmitir esse vírus. E aí eles precisariam quebrar a ligação dessa antena com a energia, né? E aí a turma vai se separar de novo. O Chavecão, ele vai com o Chavequinho e a Denise do presente vão atrás da sala de controle da torre para desativar a conexão da antena, enquanto a Mônica, a Sophie e a Sofia era para elas irem junto com a Denise do futuro atrás do silencioso. Só que ela não deixou. Ela fala: eu já perdi a minha Sofia, eu não vou deixar mais ninguém morrer por causa dele. Ela joga uma bomba de fumaça no chão e some. E aí a gente vai, né, pro o Sussurro nas Trevas, a última noite no parque. Então vão os três, né, a Denise do presente, o Chavecão e o Chavequinho, tentar encontrar a sala de controle para desativar a torre. Eles vão pelo rio que tem, né? Sabe essas atrações de parque de diversão que tem um barquinho que as pessoas entram? Esse é meio que terror, assim, né? A Gruta do Terror do Papagaio Pirata. Daí eles vão ali, estão andando, percebem que as câmeras de segurança do lugar estão se virando para eles. E aí eles se tocam, né, que a Denise do futuro disse que a torre, a montanha-russa foi religada, né, ela foi reconstruída. E ela tinha um gerador. E isso fez com que o carrinho dessa montanha-russa fosse direto na gruta onde eles estavam para tentar matar eles três, né? E o Chavecão meio que fica para trás, enquanto a Denise e o Chavequinho vão atrás do centro de controle. Corta para a Denise do futuro, entrando ali no esconderijo do silencioso. Só que ela é atacada por 2 animatrônicos, ela leva alguns socos e é levada desmaiada até o silencioso. Enquanto isso, a Denise do presente e o Chavequinho, eles, depois de alguns problemas ali, né, nesse rio, eles acabam chegando, né, à sala de controle da torre, e eles entram lá e percebem que o painel de comando ele é de controle analógico. Não tem nenhum computador aqui, são só botões e alavancas. Então, a torre não vai servir como uma antena. Só que eles ainda não estão entendendo o que é que vai acontecer. Então a gente volta lá pro Silencioso e pra Denise do futuro. O Silencioso está falando através de alto-falantes, né? Ou seja, imaginem uma voz bem metalizada quando vocês lerem isso. Uma voz bem computadorizada, assim. E não é uma voz feita por IA, igual a gente tem hoje. Vamos pensar que vai fazer, né, 10 anos que essa revista saiu. Então, pensa numa voz bem eletrônica. Uma voz bem eletrônica mesmo. E o silencioso, ai, a minha mais formidável adversária, Denise, finalmente voltou e tal. E aí ele vai falar que ele consegue se vocalizar através das coisas e tal.
Ele fala que quando ele era vivo ele não conseguia falar, mas agora ele consegue se vocalizar através de eletrônicos. E a Denise do futuro fala, nossa, quando você era vivo? E ele continua dizendo que todos os ciborgues do Cebola são apenas corpos motorizados obedecendo às ordens de um vírus. Mais uma referência, né, àquilo que eu tinha dito pra vocês, de que o Silencioso é ninguém mais, ninguém menos, ninguém mais de que o Humberto, o nosso queridíssimo Humberto. Essa é a única aparição que tem do Humberto em Turma da Mônica Jovem. E eu não sei por quê. Eu até hoje não sei por quê. Se tem alguém que tá me escutando e sabe por quê, por favor, vai lá no Twitter, né, o atual X antigo Twitter, e me conta. E me contem por que o Humberto nunca apareceu em Turma da Mônica Jovem, só em formato de Silencioso. Os animatrônicos se voltam contra o Silencioso e acabam se revelando como a Mônica e a Sofia, né? Que elas tiveram um estalo ali, depois que elas perceberam que a Denise estava dentro de um dos animatrônicos. Elas foram atrás dos outros dois que eles nocautearam e viram que os vigias que tinham sumido estavam dentro deles. Então elas pegaram a localização de onde o Silencioso se escondia e foram esperar a Denise, né? E aí eles vão lá, dar uns murros no cara. O Silencioso diz que já sabia de tudo, né? E ele volta a bater na Sofia também, bate em todo mundo, né? Ele fala que eu queria que as três estivessem ali. A Mônica, a futura líder da resistência. Sofia, a guerreira mais forte. E Denise, a cronomante. Cronomante, pra quem não sabe, uma explicação bem rasa, seria uma pessoa que controla o tempo, né? Ele diz que os olhos dele estão em todos os lugares, né? O pessoal percebe que ele estava sincronizado com todas as câmeras do parque e tudo mais. E aí ele olha pra Denise do futuro e fala assim, quais são suas últimas palavras? E a Denise do futuro propaga ali ela fala um feitiço, né? Ela solta um feitiço de fogo, acende um isqueiro e transforma a chama do isqueiro em um enorme dragão, assim, né? Não necessariamente um dragão, mas uma criatura ali que ataca o Silencioso. A turma vai tentar fugir, né? A Mônica e a Sofia vão tentar fugir, mas rola uma explosão, todo mundo foge, consegue sair dali. Elas acham que tá tudo bem, a Denise do futuro fica feliz, brinca com as amigas e tal. Aí o Silencioso sai todo quebrado, todo rasgado do meio do fogo e fala, eu sou uma máquina, máquinas não morrem, eu sou eterno, eu sou imortal, eu sou o novo dono desse planeta. E aí o Chavecão chega em cima do carrinho da montanha-russa, bate com ele em cima do Silencioso, assim, e aparentemente esse é o fim do Silencioso. Até o momento, esse é o fim do Silencioso. E aí chega a Denise do presente com o chavequinho, e eles falam, ai, a torre não é uma antena. E a Denise do futuro fala, não, mas essa informação dizia que a torre era o plano de contingência do Silencioso e tal. E aí fica uma Denise de frente pra outra. A nossa Denise fala, nossa, você entendeu tudo errado, queridinha. Não, você entendeu tudo errado, Mona. E a do futuro fala, não faz sentido, ele ia usar essa torre pra alguma coisa, não sei o quê. E aí a torre, na verdade, era uma antena pra ligar todos os animatrônicos do parque. E aí a gente tem coelho, a gente tem gato, a gente tem formiga, a gente tem boneco de neve, a gente tem papagaio, a gente tem gato, a gente tem elefante, borboleta, sabe? E vários outros bichos que não dá nem pra identificar, correndo atrás da turma, querendo matar eles, né? E aí a nossa Denise tem um plano excelente. Ela vai até ali o centro de controle, mexe, aperta uns botões ali.
E ela acessa o controle dos animatrônicos para pegar o maior animatrônico de todos, que é o que fica lá na entrada do parque, né? Na fachada da Terra Encantada do Ursinho Bilu. Que é um animatrônico enorme. E ele destrói todos os outros animatrônicos, né? E assim tudo fica bem, né? O Chavecão fala com a Denise do futuro assim, olha, se você precisar de mim pra qualquer coisa, conta comigo, a gente salvou o dia, não vai precisar mais se preocupar com isso. Eu tô lá naquela casa da praia que você sabe onde fica, se precisar de mim, eu tô lá. E a Denise fala, ai, tá bom, obrigada, te cuida, vai embora. Aí ela tá no meio do mato ali, e ela encontra com a Denise do presente, e as duas dão uma conversada. A nossa Denise fala o seguinte, eu sei que você ainda é apaixonada pelo Chavecão. Por que você não vive isso, não se entrega pra esse amor? E ela fala, ai, por que você continua enchendo meu saco por isso, né? A gente não pode ficar junto, é perigoso demais, tem muita coisa em jogo aqui. O futuro do planeta tá em jogo, porque tem uma ameaça muito maior que o silencioso que tá chegando. E tem um plano de defesa que eu fiz, e esse plano não envolve o Chavecão. E ela não quer mais ser encontrada. Ela vai embora e some ali, né? A nossa Denise fica perguntando que ameaça é essa, do que você tá falando? E a história fecha com a Denise do futuro dizendo meio que, tipo, né, ali ao vento, que a serpente está voltando. E assim acaba. Essa, em ordem cronológica, é a última história que nós temos oficialmente lançada sobre a Super Saga do Fim do Mundo. Não sei o que viria depois. Eu não sei o que seria de nós, né? Dizem as línguas que o Emerson tinha planejado histórias, né, para o futuro de Turma da Mônica Jovem com a Super Saga. A gente pode notar que essa edição, a edição 99 a 99, ela já é muito menos densa do que algumas outras edições, como Umbra e Torre Inversa, por exemplo. E isso tem a ver muito com os pais das crianças que na época liam, né, essas edições e achavam essas edições muito aterrorizantes para crianças de 10 anos para cima, né? Se eu não me engano, essas edições aqui, elas são para quem tem mais de 10 anos ou 12, coisas assim. Aconselhável para maiores de 10 anos. Então, primeiramente, eu enquanto público-alvo, né? Hoje em dia eu tenho 24 anos de idade. Quando eu comecei a ler Turma da Mônica, eu tinha 7. Então, assim, já fazem 14 anos que eu leio Turma da Mônica Jovem. Pessoalmente, eu nunca senti medo lendo Turma da Mônica Jovem. Você que tá aí do outro lado dos fones ou do alto-falante, pode já ter sentido medo lendo Turma da Mônica Jovem? Com certeza, tá no seu direito. Mas eu nunca senti. E eu nunca achei que isso fosse alguma coisa, sabe? Eu esperava realmente que nós tivéssemos continuações. A segunda série de Turma da Mônica Jovem seria muito melhor se a gente não tivesse feito o que fez com o Emerson. Porque as questões, elas vão muito além do só os pais pedirem para parar, né? Os jovens da época endeusaram o Emerson e pediram e imploraram e encheram o saco. Além de pedir, além de implorar, encheram o saco. E foi muito. Mas foi muito. A ponto do cara não querer mais fazer. E aí, a gente tem agora em 2025 o retorno dele pra turma pra turma clássica, né? Não sabemos se ele volta pra jovem. Não temos esperanças dele voltar pra jovem, pelo menos eu não tenho. Se por acaso algum dia a gente tiver aí o anúncio de um arco que seja do Emerson e falem, esse aqui é a continuação da Super Saga, gente, vocês podem ter certeza
que vai ter eu aqui fazendo episódio sobre cada uma das edições, tá bom? Depois que passar esse Halloween, a gente vai ter reviews mais focados em Corrida das Blogueiras, em outros filmes de coisas que eu gosto. E ali pra janeiro a gente vai voltar com Turma da Mônica Jovem, tá? Só pra ter um tempo de respiro e não cansar de Turma da Mônica Jovem também, porque se eu ficar lendo o tempo todo, 1 hora eu vou cansar e eu não vou querer fazer e eu vou desistir do projeto e não é isso que eu quero. Então, nós vamos ter ali nesse finalzinho de ano agora com Corrida das Blogueiras, 7. Mas depois eu volto com Turma da Mônica Jovem de onde a gente parou em todas as séries e tal. Mas, pessoal, uma coisa que eu queria muito falar com vocês é que, assim, eu não tenho esperanças de ver uma continuação pra Super Saga. O que eu quero agora, de verdade, são as edições que estão lançando especiais das grandes sagas. Já anunciaram a capa da 2ª edição, né? Porque, se eu não me engano, essas grandes sagas elas vão acabar saindo sobre as edições da Super Saga, né? Pelo menos. Eu não acho que seja à toa, tá bom? Porque nós tivemos movimentos nos últimos anos que ligavam a Super Saga, né? No ano passado, a gente teve um vídeo da Marina falando sobre a Super Saga se passar em um universo alternativo de Turma da Mônica Jovem, onde Milena não existe nesse universo alternativo. Mas a gente também teve a própria Milena em algumas one-shots da Turma Jovem da 3ª série, falando sobre ela não ter participado de Sokocó da Ema porque ela tava passando mal no fim de semana que eles foram pra lá. E assim, gente, tudo bem ela não ter participado. Essas edições aqui, essas 3 edições que a gente leu e releu nesse episódio, também não é tão necessário, assim, da participação da Milena, tá? O único lugar onde eu sinto falta da Milena é no futuro, né? Nesse futuro distópico, porque ela seria, sim, uma frente contra o Cebola, né? Ela poderia não desarmar o exército do Cebola, né, tipo, desarmar o vírus que o Franja fez, mas ela ia conseguir, tipo, por exemplo, salvar alguém de dentro dos ciborgues e tal, enfim. Tirando isso, a gente teve esse ano essa nova assinatura, né, esse novo bloco de revistas que vão ser lançadas, de gibis, chamado Grandes Sagas, já saiu a primeira, eu tô com ela em mãos aqui comigo, que essa daqui fala sobre as meninas da rua de cima, né? A Penha, a Agnes e a Sofia. Fala sobre os porcos que a gente comentou lá sobre nos episódios anteriores do podcast. Os porcos alados e tal, né? Que estão aqui para proteger os animais. Já anunciaram a capa da 2ª edição. E continua em edições da Super Saga, né? Edições do Emerson e afins. Mas eu espero que isso aqui seja uma forma de preparar o terreno para que a gente tenha aí um retorno, né? A gente tem algumas histórias que iriam ser trabalhadas, né? Mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso no último episódio da nossa série. Espero que vocês todos tenham gostado de ouvir sobre essas 3 edições maravilhosas, tá? Espero que vocês tenham gostado muito da participação do Chavecão, porque a partir de agora eu acho que ele não aparece mais em Turma da Mônica Jovem, né? Essas foram as únicas participações do nosso querido, onde ele fez o que fez e tudo mais. E no mais, pessoal, é isso, tá? Semana que vem a gente se encontra com o Chico Bento para falar sobre o Herdeiros da Terra, né? A duologia Herdeiros da Terra. Eu sou o Renato, esse foi o review e a gente se vê no próximo episódio.